E lá vamos nós para mais uma notícia, mais uma descoberta, melhor dizendo, feita pelo James Webb, que tem deixado os cientistas desconcertados, né? Os artigos adoram usar esse termo, né? Desconcertados. Mas isso é para ficar desconcertado mesmo. Ele encontrou um objeto numa região do espaço que não deveria estar lá. Mas aí uma peça faltando do grande quebra-cabeça do entendimento do cosmos. Olha, eu dei um verdadeiro poeta. Então vamos lá comentar essa notícia sem mais delongas. Então tá aqui o objeto que o James Webb encontrou lá no universo primitivo, quando o universo era um bebezinho. O telescópio espacial James Webb detectou quasares flutuantes no universo primitivo. Essa descoberta desafia as teorias atuais sobre a formação de quasares e sua evolução no início do cosmos. Então vamos lá. Primeiramente, o que é um quasar e por que é estranho o James Webb ter encontrado ele lá atrás no tempo? Quasares são objetos muito brilhantes que geralmente estão no centro de galáxias. E eles são alimentados por um buraco negro supermassivo, que vai engolindo muita matéria e por conta dele estar devorando essa matéria abundante, ele emite muita energia para o espaço. Então nessa imagem aqui, temos aqui a galáxia. Nesse centro brilhante aqui, centro brilhante é o buraco negro se alimentando como se não houvesse amanhã. E aí ele está cuspindo essa energia toda para o espaço. Os cientistas gostam de chamar esse objeto de faróis do espaço, porque como eles são brilhantes, os cientistas conseguem ter uma ideia das grandes distâncias que o universo está, fazendo medição da distância dele. Então, o quasar é isso, um objeto muito energético. Aí os cientistas acreditam que quasares desempenham um papel importante na evolução das galáxias, afetando o seu ambiente e o gás ao redor. Então, são objetos bem importantes aí na evolução do universo num todo. Muitos quasares são encontrados em regiões chamadas de campos quasares, onde coexistem com vários quasares próximos uns dos outros. Eles são quasares que são mais sociáveis, gostam de existir perto uns dos outros. Peguei essa imagem aqui em pixel art, que eu achei bem legal porque ela é meio didática, dá para entender facilmente aqui todo o conceito do quasar. Então temos aqui um buraco negro, bem visível aqui, mais visível do que da outra imagem que eu estava mostrando. Aqui em torno dele o disco de acreção, que é o material que chega perto do buraco negro, começa a contornar ele em altas velocidades, as velocidades relativísticas próximas à velocidade da luz, Por conta disso elas brilham, faz esse brilho todo, faz parecer que ele tem uns anéis em torno dele. E aí, por ele estar se alimentando que nem um louco, está expelindo essa energia para o espaço. Então aqui tem um GIF, bem interessante que mostra o quasar de uma maneira bem didática, E então existem os quasares, que vivem ali em grupos. No entanto, alguns quasares são solitários, ou seja, estão mais distantes uns dos outros e também distantes de galáxias e de regiões densas de matéria. Então, como é que ele está longe de matéria se um quasar precisa de matéria para existir? Bom, o James Webb descobriu quasares que datam de mais de 13 bilhões de anos, logo após o Big Bang. A presença desses quasares tão cedo na história do universo levanta questões sobre como eles cresceram tão rapidamente em um período cosmológico curto. É aquela coisa que eu estava falando outro dia aí sobre buracos negros, só que no caso de quasar é mais grave ainda, porque o buraco negro, só por ele existir já é estranho, porque para existir ele precisa de bilhões de anos para conseguir massa e virar um buraco negro supermassivo. Só que aqui, além de ser um buraco negro supermassivo, ele tem muita matéria em torno dele e está mandando muita energia para o espaço, só que no local que não tem matéria. Não sei. A teoria atual sugere que quasares precisariam de grandes quantidades de matéria ao redor deles para se formar. Mas essas descobertas indicam que muitos estão em áreas com pouca matéria. E aí as teorias estão desafiando aí a nossa ideia de formação dos quasares, como os quasares se formam. Aqui temos a imagem que o James Webb captou aí do objeto, que está ali, bem no centro, circulado ali, por um círculo vermelho. Os quasares são considerados uma evidência de regiões densas de material primordial que alimentam seus buracos negros supermassivos. Então, se achava um quasar no espaço, se sabia que naquela região tinha muita matéria. Só que aí essa descoberta joga tudo para o ar. No entanto, os novos dados do James Webb mostram que muitos desses quasares não estão localizados em áreas de alta densidade de matéria, contradizendo teorias anteriores. Estávamos errados, nós somos uns cabeça-ocas.
A equipe do MIT responsável pela descoberta ainda não compreende como esses quasares solitários podem ter crescido sem fontes próximas de matéria. Então, como é que esse sujeito aqui virou o que ele é sem comer nada? Nós mesmos, a gente não vai para lugar nenhum se a gente não comer. A gente tem que comer para poder crescer, ficar forte e bonito. Mas no caso desse objeto aqui, ele não fez nada disso. Ele não comeu nada e cresceu e está bonitão aí, brilhando que nem um louco. Bom, aí tem aqui as possíveis explicações dos cientistas confusos. Uma teoria sugere que galáxias ou fontes de matéria que alimentam esses quasares podem estar ocultas por detritos cósmicos, dificultando a observação direta. Então eles estão falando aqui que nessa região, aqui onde está passando meu mouse, pode ter, sei lá, poeira, matéria, alguma coisa que está escura, que está ocultando o material que esse quasar estaria comendo. É uma teoria, a gente não está vendo, mas pode ser poeira, é uma teoria. Aí tem aqui, 5 quasares recém-observados são extremamente antigos, com buracos negros supermassivos que consomem grandes quantidades de matéria, até 1 bilhão de vezes mais massa que o Sol. Como que se formou? Vai lá saber. Aí eles falam aqui, que o uso de tecnologia avançada do James Webb está ajudando a gente a ficar mais confuso. O telescópio permitiu observar quasares com uma precisão sem precedentes, possibilitando a análise detalhada de seus ambientes. A equipe conseguiu medir a luz emitida por diferentes comprimentos de onda, identificando a distância entre as galáxias e seus quasares centrais. Aí eles falam que a descoberta de quasares solitários levanta novas perguntas sobre como esses objetos celestes podem crescer em regiões com pouca matéria ao seu redor. Estudantes e pesquisadores tentam entender como esses buracos negros supermassivos se formaram e cresceram em um universo tão jovem. As teorias atuais sobre a formação de quasares podem estar incompletas, exigindo novas investigações para explicar esse fenômeno. Eu vi outro dia aí alguém falando... Bom, mais adiante eu vou falar sobre o universo ter 27 bilhões de anos e não 13,8 bilhões de anos. Bom, a conclusão que eles chegam aqui no artigo, que vai estar aqui embaixo na descrição, para quem quiser ler, é que a presença de quasares solitários no universo primitivo é um mistério astronômico significativo. A equipe de pesquisa liderada por Annie Christian Eller, do MIT, acredita que ainda há uma peça faltando nesse quebra-cabeça da evolução dos buracos negros supermassivos. A descoberta sugere que os quasares podem crescer de formas que ainda não foram completamente entendidas pela ciência. Então, outro dia trouxe aqui, uma matéria falando sobre isso, como é que a gente explica a existência de buracos negros no universo primordial, com 300, 400 milhões de anos após o Big Bang, sabendo que para a existência de buracos negros são necessários bilhões de anos para desenvolvimento, para o objeto ir se fundindo com outros objetos massivos, ganhando massa e virar um buraco negro supermassivo. Mas não havia tempo hábil para que isso acontecesse. E aí, no caso desse objeto que a gente está falando aqui hoje, um quasar, é mais complicado ainda, porque é um objeto que está consumindo muita energia. E que, pior, ele está num local que não tem matéria para ele se alimentar. Como que ele está emitindo energia? Ele está num local que ele não deveria estar. E aí os cientistas não sabem o que fazer. É um pepino gigantesco que eles pegaram. Agora, uma coisa que eu comentei durante aqui a leitura do artigo é que tem artigos, sugerindo que o universo, em vez de ter 13,8 bilhões de anos de existência, ele teria 27 bilhões de anos e que a energia escura não existiria. É uma ideia bem selvagem, é o termo que eles gostam muito de usar, a teoria selvagem. Mas é uma teoria bem controversa, porque ela vai de contra algumas coisas que a gente observa no modelo do Big Bang, que até então tem funcionado tão bem para a gente entender como o universo evoluiu até os dias de hoje. Então, essa teoria, para ser encaixada, abriria outras lacunas a serem preenchidas. Ela resolve a questão dos objetos com muita massa no começo do universo, mas outras coisas ficam com outras interrogações para serem preenchidas. Então, a gente está numa sinuca de bico, meus amigos. A gente está numa situação complicadíssima aqui sobre como era o universo primitivo. O que vocês acham? Tá aqui mais um objeto que não deveria existir. Deixa a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. James Webb veio aqui para tirar o sono de todo mundo. E se você quiser ajudar isso que você fala a manter seu trabalho aqui nessa distinta plataforma, você pode comprar as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Neste mês de outubro, o cupom é Schwarza15. Ele vai te dar 15% de desconto até o dia 30 de outubro. Então,
link tá aqui embaixo na descrição, usa lá o cupom SCHWARZA15 e tem aí 15% de desconto. As roupas da Insider têm tecnologia anti-odor, anti-suor, desamassa no próprio corpo, são só vantagens. Então o link tá aqui embaixo na descrição, comprando lá você ajuda esse que você fala aqui a manter seu trabalho, beleza pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo, um grande abraço para vocês e hasta!